Então, vamos seguir aqui, ó. Além dessa propriedade aqui, né, do align, ele ter esse valor de center, ele pode ter também um alinhamento à direita, que é o right, ele pode ter um justificado, ele pode ter um alinhamento à esquerda, que é o padrão, tá? Ele já vem alinhado à esquerda, então você consegue mudar esse valor aqui, ó, do atributo, para que você possa, vamos dizer, personalizar aquele parâmetro, tá? Então, muitos parâmetros possuem, né? Muitos tags, na verdade, possuem parâmetros. Depois nós vamos ver umas que possuem 2, 3, vários parâmetros. Uma outra aqui que nós poderíamos fazer, por exemplo, aqui onde tem programação web, eu vou colocar aqui embaixo um P, tá? Que é do parágrafo, vou pressionar Tab, aí ele já abre e fecha ele, ó. Então, mais uma facilidade que tem para a utilização aqui, né, do Sublime Text. E aqui eu vou colocar assim, ó, desenvolvimento web. Pronto. Vou salvar e vou atualizar. A diferença é que você utilizando a tag do parágrafo, percebam que aqui não tem um BR, que é uma quebra de linha. Ó. Ele automaticamente já faz essa quebra de linha, tá? Ele já faz ele tem uma separação, um espaçamento que é colocado aqui. Tanto que se eu colocar um outro texto fora dele, aqui embaixo, ó, ele vai continuar com a separação. Mas se aqui não tivesse o parágrafo, ou fosse, por exemplo, um span, né? O span ele só serve ali para inserir mesmo o texto sem formatação nenhuma. Então, olha aqui o que vai acontecer, ó, tudo na mesma linha. Então, o parágrafo ele já tem uma propriedade um pouquinho diferente daquela estrutura que nós tínhamos aqui antes. Na verdade, aqui nós não colocamos nenhuma, né? Nós só colocamos a div e esses aqui não tinha nenhuma. Então, o parágrafo ele cria o seu conteúdo em uma linha única e ainda abre um espaço para outros textos, tá, que tiverem aqui. E também ele aceita propriedades como essa de alinhamento. Então, aqui eu posso colocar esse parágrafo também centralizado, que ele vai aceitar perfeitamente aquilo ali. O span, que foi o exemplo que eu dei aqui, ele serve para quê? Né? Porque, por exemplo, eu coloquei aqui ó, um span, e eu vou colocar aqui desenvolvimento mobile. Pronto. Vou salvar e vou atualizar. Ele não muda nada. Ó. Então, você pensa, então o span aqui ele não serve para nada. Ele vai servir depois para que você possa passar, por exemplo, um comando aqui em CSS para poder mudar uma cor, para poder aumentar um tamanho, tá? Então, ele é uma propriedade, vamos dizer, neutra. Ele não vai modificar nada na estrutura da página, né? Mas ele serve para você depois poder passar alguns recursos aqui de estilização para aquela área, que não seriam possíveis ser passados se você não tiver, por exemplo, ele dentro de um elemento. Tá? Então, é interessante sim, né? Em primeiro momento parece que ele não tem funcionalidade nenhuma, mas tem sim. Então, isso aí vai ser entendido depois na parte também do CSS. Então, a estrutura básica mesmo do HTML é essa que está aqui na tela. Tá? Quebra de linha, div, parágrafo, span, né? Fora a estrutura básica que é ali a estrutura do conteúdo, body, head, né? E por aí vai. Agora, existem vários outros recursos a partir disso aqui. Como, por exemplo, um link. Vamos supor que eu queira que esse desenvolvimento mobile que está dentro desse span, ele seja algo que eu possa clicar, né, e que vai me redirecionar para um outro local. Então, para poder fazer isso, nós podemos colocar aqui dentro um link. Tá? E para colocar um link, o link ele é feito pela tag A, que é essa tag aqui, ó, que significa âncora. E aqui, esse link, se você só inserir a tag aqui e fechar ela, lembrando que o link vai ter um local onde ele inicia e um local onde ele termina. Né? Então, eu vou colocar, por exemplo, essa tag A aqui. Ó. Vou salvar e vou atualizar. Pronto. O que ele fez aqui? Nada. Por quê? Porque eu só coloquei um link, mas eu não coloquei nenhum parâmetro. Então, ele não sabe para onde ele vai redirecionar aquele link. Tá? E tem vários outros parâmetros também que podem ser passados para ele, que é como ele vai ser redirecionado. Mas nós vamos chegar lá. Então, esse link, se ele não tiver um parâmetro aqui dentro, que é o parâmetro do href, ele não faz nada. Então, um parâmetro diferente agora do align, né, que nós já tínhamos visto, esse aqui é para manter uma referência naquele link ali. Então, eu vou colocar aqui o igual e a aspa, porque eu falei para vocês que sempre que eu tiver um parâmetro, é isso que vai acontecer. Então, agora ele tem um parâmetro. Vamos salvar e vamos atualizar. Aí, ele já começa a se comportar de uma forma diferente, tá vendo? Então, ele tem ali, né, um comando, que é o link. Dentro desse link, eu tenho um texto,
que é o que recebe ele. Então, perceba que todo esse texto ficou em formato de link, e aqui eu tenho o fechamento dele. Mas e aí, se eu clicar, ele vai para onde? Lugar nenhum. Por que ele não vai para lugar nenhum? Porque o href é justamente o parâmetro que vai definir para onde ele vai ser redirecionado. Eu não coloquei nada aqui, então como eu quero que ele redirecione? Aí você pode colocar, por exemplo, o endereço, tá? Vou colocar aqui http://google.com. Quando você for fazer um redirecionamento externo, é interessante que você coloque também o protocolo de navegação, que é esse HTTP. Eu vou salvar aqui, tá? Tanto HTTP quanto HTTPS. Ou então você vem aqui, ó, onde você quer fazer esse redirecionamento. Vou fazer assim, ó, vou criar aqui google.com. Né? Você copia direto o valor dessa URL e cola aqui dentro. Ó. Pronto, melhor ainda. Tá vendo? Que aí ele vai vir exatamente daquela forma. Percebam que esse, por exemplo, é um HTTPS. Aí eu vou voltar aqui na minha página. Deixa eu voltar aqui para ela, vou atualizar e vou clicar nele. Ó. E o que vai acontecer? Ele vai ser redirecionado para o local onde eu coloquei ali, né, dentro do meu parâmetro. Estou voltando aqui para ele voltar para a página. E aí na próxima aula nós vamos ver um pouquinho mais de situações aqui, ó, de parâmetros para esse link.